Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 17 de dezembro de 2023, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo. Hoje, com a presença marcante do André Matos, via online, estará com a gente nessa manhã de domingo, estudando a obra Memórias de um Suicida, essa obra memorável, né, pelo espírito Camilo, pela mediunidade de Ivone. Ele estará já no estúdio dele, lá em Levi Gasparian, né? Está aqui na técnica, e o Bruno já colocou aí no programa aí, está o Celso Tinta aqui do Ligado no Esperanto, e o Marco Lazzarini aqui com a gente, aqui nessa manhã de domingo. Passa o microfone para o nosso entrevistado essa manhã, para o estudo de hoje, né? O 17º, no dia 17 de dezembro, André. Bom dia. Bom dia. Eu não estou no estúdio de Levi Gasparian, não. Estou em outro estúdio. Né? Pegadinho com eles. Mas é sempre uma alegria estar com vocês e como você fala sempre na introdução, Márcio, não só a leitura, mas o estudo dessa obra. Eu primeiro tinha feito antes, né, alguns anos atrás, a leitura, e agora estou acompanhando, fazendo estudo e com todo o coração. É um livro maravilhoso. É impressionante o trabalho da Ivone Pereira de construir, né, de ser o médium de comunicação de uma obra com detalhes impressionantes, com a quantidade de reflexões doutrinárias que nós temos. Realmente é uma obra memorável, como você diz. Bom, o som está perfeito, tá chegando aqui a voz perfeita aqui no estúdio da 87,7 FM. Que bom. Bona mateno, Celso Tinta, bom dia em Esperanto. Bona mateno, André Ludovico. Bom dia. André Ludovico, bom dia, Márcio, bom dia. Foi disse que sou eu que fico picando, entendeu? Marco Lazzarini. Mas você abre as portas, a gente vai. De baixo. Bom, bela manhã de domingo, né? Apesar do sol não estar aparecendo, né? Mas está. Deixa assim. Clima bem tranquilo, graças a Deus, né? Porque depois daquele sol escaldoso. Então, desejo a todos uma bela manhã, um estudo maravilhoso para todos e sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula. Muito bem, essa é a última semana da primavera super quente. Marco Lazzarini, bom dia e trouxe um livraço para Bom dia, Márcio. Bom dia, Celso. Bom dia, Bruno. Na técnica. Bom dia, André Luiz. Tá vendo? Muito obrigado, meu irmão. Fico falando André Ludovico toda hora. Mas ele gosta, André Ludovico. Muito bem, então vamos para o nosso Momento Espírita, para você, amigo ouvinte, estudante, e após o Momento Espírita entraremos no estudo dessa manhã de domingo, o 17º estudo sobre a obra Memórias de um Suicida. Momento Espírita. O perdão. O perdão incondicional no mundo atual é muito raro. Além de não perdoarmos com facilidade as ofensas de parentes e amigos, encontramos impedimentos enormes para sua prática no que se refere aos inimigos. O orgulho é de tal ordem que basta um parente cometer um erro social para ficarmos furiosos. É que logo o acontecimento chegará ao conhecimento público, envolvendo-nos indiretamente. Em vez de desculpar a fragilidade moral do infeliz e procurar lhe dar apoio para suavizar as punhaladas do remorso, ficamos a atirar pedras. Pedras do desprezo, da indiferença, sem medir as consequências anticaridosas de tal atitude. Conta o escritor John Legman um fato contemporâneo. Ocorreu com um ex-presidiário que sofreu nas carnes da alma a incompreensão e abandono dos seus familiares durante todo o tempo em que esteve recluso numa penitenciária. Os seus parentes o isolaram totalmente. Nenhum deles lhe escreveu sequer uma linha. Nunca o foram visitar na prisão durante a sua permanência ali. Tudo aconteceu a partir do momento em que o ex-sentenciado, depois de conseguir a liberdade condicional por bom comportamento, tomou o trem de retorno ao lar. Por uma coincidência que somente a providência divina explica, um amigo do diretor da penitenciária se sentou ao seu lado.
Por ser uma pessoa sensível, identificou a inquietação e a ansiedade na fisionomia sofrida do companheiro de viagem. E com gentileza lhe falou. O amigo parece muito angustiado. Não gostaria de conversar um pouco? Talvez pudesse diminuir o desconforto. O ex-presidiário deu um profundo suspiro. Constrangido, falou. Realmente, estou muito tenso. Estou voltando ao lar. Escrevi para minha família e pedi que colocasse uma fita branca na macieira existente nas imediações da estação, caso me tivesse perdoado o ato vergonhoso. Se não me quisesse de volta, não deveria fazer nada. Então, eu permanecerei no trem e rumarei para um lugar incerto. O novo amigo verificou como sofria aquele homem. Eles sofreram a dupla penalidade. A da sociedade que o segregara e a da família que o abandonara. Condoeu-se e se ofereceu para vigiar pela janela o aparecimento da árvore. A macieira que selaria o destino daquele homem. 10 minutos depois, colocou a mão no braço do ex-condenado. Falou quase num sussurro. Lá está ela. E mais baixo ainda. Não existe uma fita branca na macieira. Fez uma pausa que pareceu uma eternidade. A macieira está toda coberta de fitas brancas. A terapia do perdão dissipou naquele exato momento toda a amargura que havia envenenado por tanto tempo uma vida humana. O pobre homem reabilitado deixou que as lágrimas escorressem pelas faces, como a lavar todas as marcas da angústia que até então o atormentara. A simbologia das fitas brancas do perdão incondicional deve ficar gravada em nossa mente. Deve nos lembrar sempre as palavras de Jesus. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem de nós não necessita de perdão? Quem já não errou, se equivocou, faliu? A própria reencarnação é, para cada um de nós, o perdão incondicional de Deus a nos permitir uma nova chance para o resgate dos débitos e retomada do caminho. Você sabia que o maior exemplo de perdão foi dado por Jesus? Ele retornou após a morte para amparar os apóstolos. Apóstolos que, à exceção de João, o haviam abandonado na hora de sua prisão, flagelação e morte. Apesar disso, ele ratificou a missão que lhes conferira de espalhar as sementes do seu evangelho pela terra. E eles aproveitaram muito bem o perdão de Jesus. Tornaram-se homens corajosos, incansáveis na luta pela verdade e pelo bem. Tornaram-se exemplos para nós. Graças ao perdão de Jesus, o Evangelho nos chegou pelo trabalho e esforço de um punhado de homens. Rádio Nossa FM, a sua rádio. Quem não é visto, não é lembrado. A Agência de Comunicação Estúdio H ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone 2252-6810 ou WhatsApp 988397246. A Agência de Comunicação Estúdio H está em novo endereço. Edifício Bezerra de Menezes, Rua Doutor Valmir Peçanha, número 61, Centro, Sala 204. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na Rua Doutor Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo.
Retornando aí depois dessa bela mensagem edificante para você, amigo ouvinte estudante, vendo aí como a reencarnação, né? Nessa mensagem deixa bem explícito como a reencarnação é o melhor remédio para todos nós, né? Espíritos que se encontram no planeta Terra, não temos dúvida disso, que a reencarnação é o melhor remédio. Mas para aprendermos melhor sobre acerca desta lei da natureza, essa lei de Deus, é estudar as obras básicas. A gente sempre recomenda. É muito bom ler os romances, né? Mas é sempre bom estudar as obras básicas. A gente recomenda o Livro dos Espíritos, né? Depois da obra O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, após o Evangelho segundo o Espiritismo. Após essa obra, você pode estudar O Céu e o Inferno, A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e, por fim, o livro A Gênese, né? O Pentateuco Kardeciano, onde tem 5 pontos fundamentais da doutrina espírita. Primeiro, que é a crença em Deus, sobre a imortalidade da alma, você vai estudar sobre a comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade das existências e da pluralidade dos mundos habitados, né? Todos esses 5 tópicos você vai adentrar junto com essas obras, né? Por exemplo, Imortalidade da Alma, o Livro dos Espíritos, né? Na comunicabilidade dos espíritos, o Livro dos Médiuns, podemos assim dizer, né? Na crença em Deus, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, a pluralidade das existências, e a Gênese, a pluralidade dos mundos habitados. Interessante, né? Uma convergência muito bacana, muito interessante, uma obra praticamente pedagógica, né? Vamos assim dizer, toda ela, né? E você, lembrando sempre, né? Trata das leis naturais do todo o cosmo, né? Todo o universo, tá bom? Não é só aqui do sistema solar, do planeta Terra, não, é de todo o universo, tá bom? E hoje estamos estudando, né? Dando continuidade à obra, o 17º estudo, né, com o André Matos, lá, está aí presente online com a gente, para dar continuidade à obra Memórias de um Suicida. Mas, bom, André, no meu livro aqui, na minha edição, né, minha edição aqui, ela é um e-book, né, Memórias de um Suicida. Está na página 66, né, a gente está estudando quando então os irmãos, né, que foram resgatados no Vale dos Suicidas, né, com o Camilo, que estavam convivendo já há bastante tempo, começa a cada um dar os seus relatos pessoais por que cometeram o suicídio, né? E aqui está na parte onde o João, né, começa a instigar o próprio Camilo, né, sobre a sua questão do o que levou ele a cometer o suicídio. Então vamos lá, então, nos trechos já da obra, né? Dizei algo de vós, senhor Botelho, atreveu-se João castigar-me. Há muito estimais observar-nos, mas tendes silenciado sobre vossa pessoa, que tão interessante nos parece. Quanto a mim, não desejo permanecer incógnito. Bem sabeis os motivos que me arrojaram ao pélago ignóbil do suicídio. A paixão pelo jogo, joguei tudo, a honra, inclusive a própria vida. Perdão, amigo da Azevedo, como jogaste a vida, se aí estás a falar-nos de ti, interveio Jerônimo desconcertantemente. Mesmo entre eles, esse diálogo inicial, antes da gente entrar no próprio Camilo, esse diálogo que nós temos comentado, ele é riquíssimo, a experiência de cada um, e a principal lição que nós temos nesse contexto é de que os simples fatos de passar pelo portal da morte não transforma ninguém. Então, não aguardemos que após a morte nós estejamos isentos das nossas imperfeições, das nossas dificuldades de compreensão da vida, né, da justiça de Deus, das leis, como você disse no início, das leis que regem o universo, regem a natureza, regem a nossa vida, porque nós estamos inseridos na criação. Então, a principal lição que nós vamos encontrar, entre tantas outras que nós já discutimos aqui nesse período, quando estudamos esses diálogos que eles estão desenvolvendo, é justamente isso: ninguém se transforma. Ninguém se transforma. Nós somos imediatamente o mesmo que nós somos agora, com as nossas conquistas, com os processos de superação de educação da nossa consciência, mas também com as nossas dificuldades. E deixa eu só abrir um aspa aqui sobre esse livro, essas histórias do Chico. Eu fiquei pensando, o Chico veio com uma missão importantíssima, belíssima. O Marquinhos disse
É graças ao Chico que o Brasil hoje é o celeiro do espiritismo no mundo. Isso é indiscutível, o trabalho que ele fez, as obras que ele psicografou. E ele passou por uma série de dificuldades. Quer dizer, um espírito que veio em missão, diferentemente de todos nós que nós viemos aqui ainda educar as nossas consciências. Ele passou por esses problemas e outros tantos relacionados à família, e nós reclamamos, às vezes, de um espinho, de uma pedra, né, de um entrave na nossa existência. Então, a gente precisa realmente tirar também, considerar também a beleza da vida do Chico nesse contexto. Tá? Fecha aspas aí. Então tá. E aí, dando continuidade, né? Sim. O interlocutor sobressaltou-me sem responder, insistiu no propósito de excitar-me. Vamos, ilustre romancista, velho boêmio do Porto, desce do teu feio pedestal de orgulho, vem dizer algo de tua majestosa superioridade. Nossa. Ele se colocou desse jeito desde o início. E é engraçado, eu já falei aqui, nós imaginarmos o Camilo contando uma história, que nós falamos, ele conta um relato, num momento de consciência diferente daquele. Ele conta o seu processo de aprendizado. Né? Então ele não deixa de relatar a sua posição de orgulho, de egoísmo, de outras tantas posições que nós vamos ver até agora, que a partir desse texto, desse momento agora, nós temos ele falando dele mesmo. Né? E aí você vai fazendo a leitura, se for possível, Márcio, eu vou te interromper um pouquinho para poder citar algumas coisas que nos chamaram a atenção desse texto, tá bom, meu amigo? Com certeza. Aí ele diz, né, senti a mordacidade nas descorteses expressões de João, que se antipatizara comigo na mesma proporção que eu a Belarmino, do qual era muito amigo, e que deixara um momento de choramingar para me provocar o mau humor. Quer dizer, os sentimentos continuam do outro lado, seja de simpatia, de empatia, continua da mesma forma, né, André? Da mesma forma, justamente porque nós não mudamos. Né? A gente sempre brinca, quando é possível, nas palestras, que aí em Três Rios, né, os carros de som anunciando a missa de sétimo dia, fala em homenagem à bondosa alma, que todo mundo aí em Três Rios vira bondosa alma depois que desencarna, mas a história não é assim. Né? Nós nos mantivemos. Então, esse relato que está se findando agora com a fala do Camilo, demonstra muito bem o que é cada um. E uma outra coisa, não há uma transformação de uma hora para outra. No último relato, voltando, quando nós falamos lá do discípulo de Conte, é perguntado a eles qual é a opinião que ele tem agora, depois que ele desencarnou e tal, ele diz nada, não mudou em nada. Por quê? Porque os discípulos de Conte, no positivismo, para eles a vida encerrava ali. Encerrava com a morte. A partir do momento que ele se vê vivo após a morte, ele não tem o que dizer. Ele ainda não tem o que pensar sobre aquilo, porque ele não tem informação. Então vejam que como é importante também a construção, esse processo que a doutrina espírita nos orienta, de construirmos uma consciência voltada à vida após a morte, a essa realidade após a morte. Porque aí eu vou construindo a minha existência, as experiências após a morte, eu vou construindo agora. Com todo esse conceito dos princípios básicos, o Márcio lembra muito bem, os conceitos que a doutrina espírita nos traz de imortalidade da alma. Por quê? Porque o que nós acumularmos aqui de conhecimento, de sentimentos, de virtudes, de vícios, é abrir uma porta, gente, atravessar de um portal, passar por um portal, é sair de um lugar para o outro. Apenas isso nós não transformamos em nada. E todos esses relatos, eles só demonstram para nós que essa é a realidade. E não há uma transformação assim um tempo depois, não. Eles vão passar por um processo de aprendizado, de reflexão, todo um processo que nós aprendemos aqui na Terra e continuamos aprendendo também na espiritualidade. Muito bem, são 9h em ponto, nós estamos estudando a obra, o livro Memórias de um Suicida, que é um romance psicografado pela médium espírita brasileira Ivônia do Amaral Pereira, cuja autoria é atribuída ao espírito do romancista português Camilo Castelo Branco, tá? E cometeu o suicídio. Então, do outro lado, ele vem e usa a mão da psicografia para trazer todo esse relato, todo esse ensinamento,
né, toda por uma visão espírita, científica, de quem comete o suicídio, as consequências do suicídio. E aí ele continua, o Camilo, né? Aborreci-me, fui indivíduo sempre melindroso e suscetível, e a morte não corrigir ainda a grave anormalidade. Ele reconhece. Não deu tempo ainda, não tem como, não é assim. Ele reconhece. Pois que seria eu, acaso, forçado a confessar particularidades a tal corja, só porque ela havia confessado as suas? Olha só, ele chama os amigos, desculpa, ele chama os amigos de corja. Então, vê que ele relata o que ele era naquele momento. Sim. Camilo não esconde a sua condição de consciência, a condição espiritual naquele momento. A gente, às vezes, passa por esse diálogo agora, nessa declaração mesmo, né, do Camilo, o diálogo com ele com os outros. De vez em quando a gente até ri um pouco, porque ele realmente é isso que está aí. Ele era isso que está aí. Porventura, devia eu qualquer consideração a essa ralé que fui encontrar no Vale do Imundo? Pensei sufocado pelo orgulho, com efeito de me julgar superior. Então, cuidado, né? Cuidado se você, em qualquer situação, em qualquer momento da sua vida, na posição social e cultural que você se encontra, de você se achar superior a qualquer pessoa. Nós temos no Evangelho lá a história da rainha, né, que ela se surpreende ao desencarnar e encontrar muitos dos seus servos humildes em posição espiritual muito melhor do que ela. Então veja que ele é sufocado pelo orgulho, com o efeito de me julgar superior, e ele passa esse momento todo ali ouvindo esses outros companheiros, que eles chamam de ralé, se sentindo superior ainda a eles. Então, cuidado, porque as questões de ordem social e de ordem cultural aqui da Terra, peso nenhum tem no plano espiritual. É verdade, e todos eles cometeram suicídio, né? Sim. Aí ele continua. A consideração que aos companheiros de infortúnio o meu mau senso negava a mim mesmo, continuava dispensando gratamente, entendendo que, se para lá eu também me vira arremessado, era que no meu caso existira injustiça calamitosa. Olha só, eu marquei essa injustiça calamitosa, a análise que ele faz. Uhum. Toda vez que a gente pensa que algo é uma injustiça, além da gente desconhecer as leis de Deus, no caso dele, esse sentimento que ele vai declarar no decorrer desse diálogo todo, de se achar um injustiçado, primeiro que reflete ele se achar superior aos outros. Ele não achou que foi injustiça para com os outros, a justiça foi com ele. Ele está ali, é uma justiça para com ele, não é para com os outros. E outra coisa, toda vez, nós vamos ver isso mais claro na frente, toda vez que nós achamos que algo é uma injustiça, é porque nós transferimos a responsabilidade para os outros. A gente nunca admite que nós somos responsáveis por aquele problema que nós estamos passando. Aí eu digo, isso aqui é uma injustiça. É injustiça de fulano, é injustiça de Deus, é injustiça de outro. Por quê? Porque o orgulho, a leitura desse trecho do Camilo, meninos, ela nos mostra como os espíritos estão certos quando eles dizem que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. Porque nós vamos ver a expressão do orgulho dele que conduziu a ele a essa situação de infelicidade. Então, toda vez que eu acho que algo ocorre na minha vida é uma injustiça, primeiro que eu desconheço das leis de Deus, da imortalidade da alma, e segundo, é porque nunca assumimos a responsabilidade pelos nossos atos. Muito bem. Que eu não merecera a repressão por ser melhor, mais digno, mais credor de favores do que os outros, que comigo lá se havia homiziado. Fosse como fosse, preferiria não me expandir, porque o meu orgulho a tanto não me animava. Quer deixar algum comentário? Quer dizer, não, eu vou. Você pode comentar também, por favor. Sim. Eu vou dar sequência aqui, então. Todavia, personagens de nossa infeliz categoria não se acham à altura de sopitar impulsos do pensamento, calando expansões diante de afins. Tampouco sabem dominar emoções, furtando-se à vergonha das devassas no campo íntimo, em presença de estranhos. Isso me chamou a atenção. Desculpa te cortar, Márcio. E, por favor, aqui nós estamos num diálogo. A hora que você quiser parar um trecho
também comentar, trazer a lume, tá, meu irmão? Fique à vontade, eu não estou aqui como o único responsável pela análise do livro, nós somos todos nós, Celso, Marquinhos, os nossos ouvintes também. O que me chamou muito a atenção aí? Ele fala assim, olha, todavia, personagens da nossa infeliz categoria, então qual é a condição deles? Né? Ainda de espíritos em desarmonia com a lei de Deus. Isso é tranquilo para todos nós, né? Até porque cometeram suicídio e passar por todo aquele processo que nós já vimos aqui na leitura do livro. E eles são, nessa condição, eles não têm um controle, ou eles são quase que de sopetão, né? Ele fala sopitar, sopetão e pulso, levados naquele momento ali a trazer, a apresentar os seus sofrimentos, né? Os seus sentimentos, os seus pensamentos, eles não conseguem controlar isso. Por que isso me chamou a atenção? Primeiro, isso reflete que colocar ali no hospital, vamos lembrar que eles estão no hospital. Nós havíamos comentado isso lá atrás, colocar eles em grupo, para que cada um pudesse trazer a sua experiência, é uma forma de tratamento. Os amigos mais voltados aos estudos da psicologia, da psicanálise, com certeza teriam melhor condição de explicar, mas essas terapias de grupo, né, onde você pensa no seu problema, no seu comportamento, diante das situações vividas pelo outro, que é muito similar. Então, nós vemos, por exemplo, trabalhos feitos em grupos, pessoal do AA, do Narcótico Anônimos, porque você troca experiências e aquilo vai te fortalecendo, vendo que você não é o único que tem problema, que se alguém superou, você tem condição de superar, uma série de outras questões. E aqui eles são quase que impulsionados, levados mesmo, que está dizendo, olha, eu não queria estar dividindo o que eu vou dividir com eles ali, mas eu sou, na minha condição aqui, eu não tenho como recusar. Diferentemente dos espíritos, que têm consciência da sua condição evolutiva, que já alçaram os voos da evolução e que percebem bem que momento devem trazer essa ou aquela experiência, este ou aquele conhecimento. Então, isso aí me chamou muita atenção, Marquinhos, e só meninos, e isso só me chama a atenção como que está no Hospital Maria de Nazaré ali, todo o trabalho, todo o amparo da espiritualidade em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria, se faz a cada momento. Nada ali acontece por acaso. Tudo é feito em benefício ao reequilíbrio dos espíritos que lá são atendidos. Isso é a expressão do amor de Deus e da sua misericórdia em nossas vidas. E a gente vê aqui também a dificuldade dele de se expressar, né, André? Pela questão do seu campo, que ele fala mesmo, campo íntimo, né? Em presença de estranhos. Sim. Ele tem que se abrir o motivo pelo qual ele cometeu o suicídio. E para ele, orgulhoso, é mais difícil ainda. Então, veja que o próprio exercício, Márcio, o próprio exercício de ser forçado a trazer o seu relato é o primeiro processo de combate ao orgulho. Então, vejam que nada acontece por acaso. Nada ali, a gente vai ver nessa história toda que nada acontece por acaso, tudo tem um objetivo, que é o tratamento e a melhora espiritual desses amigos. Muito bem, então dando continuidade aqui, ó. Assim sendo, as torrentes de vibrações deseducadas derramam-se do seu interior, configuradas em palavreado ardente e emotivo, ainda que elas próprias não o desejem, tal se as comportas magnéticas que a retivesse nos pegos mentais, se houvesse rompido, graças às agitações de que se fizeram presas. Aliás, o tom sincero, a formosa organiza do professor de filosofia e dialética, convidando-me a atitudes menos descortês do que me habituara até então. Fez-me aquecer ao alvitre de João de Azevedo, mas foi antes, dirigindo-me de preferência àquele por entender que só a sua elevada cultura estaria a plano de me compreender, que fui dizendo, grave, compenetrado, concedendo-me importância ridícula na humílima situação em que me achava. Então, quer dizer, ele faz essa retrospecção para ele mesmo próprio, né, fazendo uma introspecção, vamos assim dizer, dessa dificuldade de relatar, mas ali se abre os campos mentais para isso, né? Sim, perfeitamente.
E veja como nós estamos falando da questão do aprendizado com o outro, ele nesse momento, ele percebe, poxa, como o professor de filosofia dialética foi educado com todo mundo. Respeitou todo mundo, trazendo as suas emoções, mas foi educado. Diferente dele, que se habituara a brincar, a provocar o João de Azevedo. Uhum. Então, esse convívio ali é um processo de aprendizado. A característica de cada um, aqueles que quiserem retornar à leitura desses diálogos, vão ver que cada um tem a sua característica, cada um foi motivado por um problema, por uma emoção, por uma situação a chegar ao suicídio. E esses relatos, essa comunhão de experiências ali, ajuda a refletir. Ele já começou aqui. Poxa, o professor é educado conosco, mas eu não consigo ser educado com fulano, não consigo ser educado com os outros. E é isso que você falou, é um portal, as emoções são levadas a serem colocadas ali. Por quê? Porque faz parte do processo de tratamento. Muito bem. Agora entramos, então, aí começa ele a falar, né? Ele deixa né? Já começa a relatar a questão do suicídio. Isso. Oi, Celso. Deixa eu falar. Aproveitar já o comentário de vocês. Como o André colocou, estão numa terapia de grupo, como se estivessem uma terapia de grupo, né? Uhum. Eu imagino assim, já quando você participa de uma terapia de grupo, já é muito difícil você se expressar, né? Você expressar suas particularidades íntimas. Isso aí é complicado. Num grupo. Agora, imagina num plano espiritual, onde as emoções estão, né, mais abertas, né, vamos dizer assim, e o espírito ainda naquela condição de estar ainda se enquadrando naquela atual situação, né? Deve ser muito difícil, muito complicado, ainda mais quando não se tem compreensão da espiritualidade, né? Dessa vida espiritual. Então, deve ser muito difícil, realmente. Então, essa situação do Camilo relata realmente uma situação que é para a gente realmente analisar a fundo e ver o quão se torna difícil a vida dele no plano espiritual, né? Mas a principal lição que a doutrina espírita nos concede é de que a vida continua e que nós aqui devemos sempre estar orando por aqueles nossos entes queridos que fizeram a viagem de retorno ao plano espiritual e em qualquer circunstância que isso venha a ocorrer. E que a misericórdia de Deus não abandona ninguém. O amor de Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Por mais infeliz que possa ter sido a vida de alguém, por mais infeliz que é uma escolha de retorno, a forma de se retornar ao plano maior da vida, Deus não abandona ninguém. Então, que nossos corações se encham de esperança do amor de Deus, do amor de Jesus para os nossos entes queridos, porque, com certeza, qualquer que tenha sido o caminho que nos leve ao retornar à pátria espiritual, aqueles que nos amam, tanto aqui na Terra, mas principalmente aqueles que nos amam no plano espiritual, em nome de Deus e Jesus, estão sempre nos amparando. Muito bem, olha, nós estamos aqui estudando, são 9h14, estamos estudando a obra memorável Memórias de um Suicida, o 17º estudo no ar, como fazemos nas casas espíritas, é assim, né? Você pega um livro e vai estudar, né? Convidando o amigo ouvinte, estudante na casa espírita, a estudar, e depois tem trabalho, o trabalho tem lá, varrer, cesta básica, farmácia, não sei o que, ajudar o próximo, né? Esse livro foi originalmente publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1954. Olha só, quantos anos, né, Marquinhos? Só uma imagem, 1900, você que é o homem da matemática financeira. 12 anos após sua conclusão, veja bem, foi, né, psicografado, então, em 1942, pela Média Ivone, demorou 12 anos para vir ao prelo, para ser publicado, né? Alegadamente, pela obra não se enquadrar no perfil, então, habitual de romances espíritas. Olha só, porque era um livro que realmente trata-se da ciência, né, acerca daqueles que dão cabo à sua própria vida. Então, é um livro para ser estudado. Por isso que a gente sempre recomenda, né, esse livro, Memórias de um Suicida, devia estar na grade curricular de todas as escolas do mundo, né, ser traduzido para todas as línguas e para as escolas do mundo,
principalmente no ensino fundamental e médio, onde o jovem, o adolescente vai fazer o trabalho acerca desta obra, né, Marquinhos? Vai fazer o trabalho aí, ó. Estou trazendo essa obra aqui, Memória de Suicídio. Espírita aí, não sei se vale alguma coisa, não. Mas estuda isso aí. E aí, se lá mais na frente tiver uma desilusão amorosa, um problema financeiro, um problema de depressão, vai querer cometer suicídio, vai lembrar do estudo feito por esta obra. Aí vai pensar assim, vai lá que é verdade? Não vou cometer não, né, Marquinhos? Vai lá que é verdade? Eu não vou cometer. Pode ser budista, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser à toa, que é ateu, né? Mas fazer o estudo da obra, com certeza absoluta, vai salvar milhares de vidas, porque é um livro totalmente científico, e dando clareza acerca do desdobramento para quem comete o suicídio do outro lado. E com certeza não o fará. Então, mas uma coisa interessante que a gente pode falar é que ele dá uma esperança, uma luz que muitas das outras religiões e outras filosofias não apresentam para você, não apresentam para a família. E a doutrina espírita e esta obra, e outras obras também da doutrina espírita, ela oferece uma luz muito intensa, vibrante e confortante, consoladora, né, para os familiares. E também para quem chega do outro lado, né, aí vê que a vida não acabou. Isso aí, lembrar, né, um destaque, você está falando que trouxe o livro do Chico Xavier para sorteio. O Chico Xavier, nos anos 80, até o Davi, na rádio, foi uma entrevista do Davi, lembra do Davi de Araras, lá do Centro Espírita, lá de Araras, aqui em Petrópolis? O André, a gente entrevistando o Davi aqui, ele conviveu com o Chico Xavier na União Espírita de Uberaba, em Minas Gerais. Hoje ele reside aqui em Araras, Petrópolis, né? E ele relatou para a gente que num programa Luz Espiritismo, na entrevista que ele presente junto com Chico Xavier e outros amigos, Geraldinho Lemos, tantos outros amigos, o espírito Emmanuel se apresenta e deixa claro, o Chico Xavier fala, olha, o Emmanuel está falando aqui sobre a obra Memórias de um Suicida, que ela vai ter importância para a humanidade vai despertar para essa obra daqui a 80 anos aproximadamente. Nós estamos falando isso no século passado, nos anos 80, década de 80, final das décadas de 80. Né? Chico Xavier relata, né, esse pormenor, essa importância que Emmanuel falou sobre acerca desta obra que nós estamos estudando hoje, aqui no ar. Que daqui a 80 anos, sim, que a humanidade vai despertar a atenção para a obra Memórias de um Suicida. Então, nós estamos falando aí, 1980, nós estamos falando no ano de 2060 a 2080, que vai ser despertado para aqueles que já estão chegando agora e para aqueles que estão vindo para a Terra, né, para reencarnar. Talvez a gente que está aqui seria muito rápido, né? Hoje nós estamos aqui em 2023, né? E a gente não vai acompanhar esse processo basicamente na espiritualidade, basicamente todos nós, né? Mas aqueles que estão reencarnando e estão programados para reencarnar nesse período vão estudar, vão dar importância a essa obra. Quer dizer, é um momento de despertar, né? Como eu sempre falei aqui, igual filmes baseados em obra psicográfica, eu não esperava nessa presente encarnação assistir filmes baseados em obra psicográfica, até pelo grau de evolução nosso, que é atrasado moralmente, intelectualmente ainda atrasado, e a gente ter a oportunidade de assistir filmes baseados em obras psicográficas. Então, isso já foi um avanço bacana, né, para nós. Então, com certeza. Vamos. Antes de vocês dar continuidade, é só relatar aqui uma ouvinte, né, uma internauta, colocando que meu irmão era católico e, por um ato de desespero, se enforcou em março desse ano. E também o meu ex-marido, né, ela fala que o ex-marido era também kardecista. A Joyce, né? Que estudava tudo isso. Tô vendo aqui, e mesmo assim, no ato de desespero, pulou do pontilhão há 2 meses. Então, olha só a situação, né, da nossa ouvinte, né? E essa obra, Memória de Suicida, muitos espíritas não estudaram ainda, porque quando vê o número de páginas, né, Alder, corre, foge. São quantas páginas sua aí? A minha aqui são 500. Rapaz, por aí, 500 eu nem olho para não assustar.
Entendeu? Um tijolo. Eu falei, nossa, Olha, vai estudar na escola, porque melhor o jovem estudar uma obra só dela. isso aqui. Aí, olha só, coloca no vídeo aí de novo aí. Aqui, olha o tamanho do... Mas o livro Folha fina, hein? O livro é bom demais que você demore 3 meses para ler. Onde vai? Tá? Demore 4 meses para ler, mas um amigo que vai estar do seu lado. Porque o livro... Ler, estudar, entender e procurar... Isso aí, mas você falou uma coisa muito interessante, Marquinhos, porque eu sempre digo que quando chegamos numa encarnação como essa agora, a termos a oportunidade de estudar, verdadeiramente estudar a doutrina espírita, é porque nós somos aqueles espíritos... Não é ler, né? Mais doentes, né? Mais doentes. Porque todas as religiões, Emmanuel, eu sempre cito isso, Emmanuel nos fala que todas as religiões são parcelas da verdade, isso tem a sua tamanha importância para o processo de evolução da humanidade como um todo, mas que a doutrina espírita é uma parcela maior dessa verdade, é um horizonte que se abre um pouco mais amplo. E se nós estamos aqui tendo essa oportunidade de estudar a doutrina espírita, é que nós somos os doentes mais doentes, porque ele é o remédio mais forte. E só que nós não podemos cometer o mesmo equívoco que nós cometíamos em outras culturas religiosas, em outras filosofias religiosas, que é nos manter na superfície da informação. Porque muitos se permitem apenas ir na casa espírita, tomar o seu passe, ajudar aqui e ali, doar uma coisinha que não lhe faz falta e tal, e nós achamos que apenas isso já nos é suficiente. Não é. Se nós somos esses espíritos que estão tendo essa oportunidade agora de receber o remédio mais forte, a gente precisa aprofundar, fazer com que essa terapia realmente funcione. E aí Kardec chega logo lá no início do Livro dos Médiuns, a gente sempre fala, o que ele diz? Um estudo sério e continuado. Sério, ou seja, visto com seriedade, tamanha a importância das informações que nós temos aqui. E contínuo, sempre estudar. Não existem mestres, Márcio mesmo fala isso, nós não temos mestres na doutrina espírita, nós seremos sempre alunos, porque há sempre o que ser estudado. Você pega uma obra, qual é essa aqui, que eu fiz uma leitura alguns anos atrás, e hoje, estudando com vocês, eu vou me maravilhando com detalhes que tinham sido passados naquele período. Porque você já conheceu um pouco mais, sabe um pouco mais de informação, vai te descortinando maiores conhecimentos. Então, a gente precisa, católicos, espíritas, protestantes, se a sua filosofia religiosa tem um caminho de conhecimento que indique que você percorre, e esse caminho lhe faz bem, e você aceita com verdade, aprofunde-se. Porque na superfície, meu irmão, nós não ganhamos nada. A gente perde a oportunidade que a vida está nos concedendo. Muito bem, Marquinhos. Falando que a Joyce Fabiano, que fez o comentário, ela é de Araraquara. São Paulo. Tá? São Paulo, Araraquara, São Paulo. Um grande abraço, Joyce. Tá? Mesmo, às vezes, com o conhecimento, mas às vezes falta mais alguma coisa, né, André? Para não cometer esse ato, né? E o detalhe aqui, o Marquinhos, Araraquara é a mesma terra da Carla, que semana passada foi entrevistada aqui com a gente. Ah, sim. O André, tem pergunta de ouvinte, né? Antes de a gente voltar novamente para a obra, Memórias de um Suicida, a Carmen Beatriz tá fazendo bem fácil. Estava sentindo falta da Carmen. Bem fácil e bem curta, bem simples, assim, bem sutil. Primeiro, deixa eu só passar uma mensagem para a Carmen, dizer mensagem. Carmen, aquela senhora que lhe fez o pedido e que você enviou aquele presente para ela, você não sabe a felicidade que ela sentiu ontem lá no GEAC. Depois eu vou mandar a foto dela para você, sorrindo, numa alegria danada pela lembrança que você disse que ia mandar e mandou para ela. Muito obrigado, tá, querida? Muito bem. Então, olha só, ela pergunta o seguinte, o André, como o espírito suicida faz sua transformação moral mediante suas mazelas e sua consciência e, ao mesmo tempo, compreende que está sendo socorrido? No entanto, tudo um porquê. E o amor é um dos remédios que será dado e o suicídio não foi uma solução. Matos. A Carmen faz uma pergunta muito interessante, para como é de comum de Carmen. Carmen, olha só, você diz o seguinte: como o espírito suicida faz sua transformação moral mediante suas mazelas e sua consciência e, ao mesmo tempo, compreende que está sendo socorrido? É o que nós estamos vendo no livro. Todo livro trata justamente disso.
do processo de socorro, de transformação, de mudança de consciência desses espíritos que que cometeram suicídio. Vejam, eles tiveram o primeiro momento que eles têm consciência que foram socorridos, quando eles foram retirados lá do Vale do Suicida. Nesse momento que nós estamos estudando agora, como nós dissemos hoje, eles estão sendo socorridos. Está sendo utilizado uma forma de tratamento. Então, esse socorro, esse tratamento, essa transformação moral, que nada mais é do que a transformação da consciência, vai se fazendo no decorrer de todo o processo. Não há, nós vamos ver no livro, não há situação nenhuma ali que ela surja ao acaso. O momento de uma orientação, a palavra de um companheiro, eles vão ter a oportunidade de retornar e compreender a consequência dos seus atos junto aos seus entes queridos. Então, uma série de situações que vão ocorrendo que fazem parte do tratamento. E isso é expressão de quê? Como você mesmo disse aqui, é do amor. O amor é sempre o remédio. O amor é sempre o tratamento. E este é o amor de Deus para com todos os seus filhos. Então, nós, equivocadamente, alguns pensadores religiosos acham que cometer o suicídio, aquele espírito já tem a sua eternidade, né, como consequência, num inferno, numa situação infeliz, e que não são nem merecedores de prece. A doutrina espírita já demonstra de uma forma diferente, porque ela nos coloca e ela nos demonstra, através das suas obras e do raciocínio, do estudo e do entendimento de que tudo isso que o livro está nos narrando é a presença da misericórdia de Deus, é o Deus de amor que Jesus nos apresentou. Então você mesmo diz aqui, o amor é um dos remédios, não, o amor é o remédio. O amor é sempre o remédio. E esse processo de tratamento, que não é de uma hora para outra, nós não modificamos a nossa realidade, aquilo que está em nossa consciência de uma hora para outra, então é um processo de tratamento, é o que o livro está nos narrando. Mas todo o livro é, resumidamente, a expressão do amor e da misericórdia de Deus para qualquer dos seus filhos. Tá, Carmen? Obrigado mais uma vez, minha querida. Muito bem, André. E sempre destacando, né, nós falando aqui da obra Memórias de um Suicida, o livro pretende demover o leitor da ideia do suicídio, né, que o sofrimento do suicida não se encerra na sua morte, se arrasta por anos a fio, quiçá séculos, e não termina senão com uma reencarnação, e repleta de sofrimentos causais e dolorosa limitação física, né, para que não possa cometer novamente suicídio. É uma expiação. Depois vem a prova, vem perfeito. Porque geralmente, né, o Jamiro fala isso, né, o Celso? Geralmente, quem quer cometer o suicídio são as pessoas perfeitas, né? Tem os dois braços, as duas pernas. Mas se você for numa fila de hemodiálise lá, perguntar às pessoas na cadeira de rodas, você quer morrer? Você quer morrer? Você quer morrer? Todo mundo quer viver. Vai numa fila de quimioterapia, todo mundo quer viver. Não quer cometer o suicídio, os perfeitos. Perfeitos fisicamente, né? Mas doentes mentalmente, doentes da alma. Isso, mentalmente ruim. Então, essa é a pretensão da obra, demover o leitor da ideia do suicídio. Por isso, a importância da obra Memórias de um Suicida. Então, vamos lá, voltando para a obra Memórias de um Suicida, né? Aí o professor, né, o escritor Camilo começa a narrar. Eu, senhor professor, sou o indivíduo que se imaginava iluminado por um saber sem jaças, mas que, em verdade, hoje começa a compreender que ignorava e continua ignorando o que a 2 palmos do próprio nariz existe. Fui paupérrimo, fui porque algo segreda em meu ser que tudo isso pertenceu ao pretérito, com o insuportável defeito de ser orgulhoso. O homem, finalmente, que não descria da existência de um ser superior, presidindo a sua criação, é certo, mas que considerando uma incógnita a desafiar possibilidades humanas de decifrar os enigmas, não somente deixava de associar o respeito a esse ser à sua vida, como principalmente não lhe dava quaisquer satisfações do que fazia ou pretendia para regá-lo dos próprios caprichos e paixões. Será, pois, redundância afirmar que muito sábio
tal como me julgava, arrastava a dissonante ignorância da descrença na possibilidade de existirem leis onipotentes, irremissíveis, partindo da divindade criadora e orientadora para dirigir a criação, o que me fez cometer erros gravíssimos. É aquela situação, tem uma coisa que você sempre fala, Márcio, que eu acho muito interessante, que eu acho que o principal benefício que a doutrina espírita tem para a humanidade é tratar da vida após a morte, né, da imortalidade da alma, da justiça divina. Então, porque, veja, ele, diferente de outros, ele tinha lá sua crença em Deus, ele sabia de um Criador e tal, mas não há uma relação. O que acontece, às vezes, com o cristão, e mesmo com o cristão espírita, nós estabelecemos uma relação de intimidade mesmo com Deus. Compreender as suas manifestações em nossas vidas, entender as suas leis e como elas se impõem à nossa existência, sem, lógico, abrirmos mão do nosso livre-arbítrio. Então, nós deveríamos fazer um profundo estudo e uma continuada reflexão diária, todos os dias, amanhecer, pensar, eu estou encarnado, mas isso aqui é transitório, a minha realidade é do espírito. O que, se eu desencarnasse hoje, eu acho que é uma pergunta que ninguém quer fazer, mas a gente deveria fazer. Se eu desencarnasse hoje, como é que eu chegaria lá no plano espiritual? O que o 150b, o livro dos Espíritos, os Espíritos diz que nós só levamos as nossas lembranças. Eu não levo nada, eu não levo esse laptop, essa casa, eu não levo esse corpo que eu estou aqui, não é? Tão saudável por enquanto, me ajudando na transitoriedade da existência. Eu não levo, ele vai ficar aqui. Eu só levo as minhas lembranças, e as lembranças fazem parte da nossa memória, e a memória é aquilo que nós somos. Então, veja o que Camilo coloca. Apesar disso tudo, apesar de saber da criação, de saber de Deus, não é de uma forma profunda que fizesse com que ele superasse o que ele vai descrever agora em diante e fizesse uma opção diferente. Porque está lá no final do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, Kardec escreve que escolher o bem ou o mal é apenas uma opção. É verdade, nós vivemos momentos de escolhas todos os dias na nossa vida. Escolher o bem ou escolher o mal é opção nossa. Tanto um quanto o outro estão ali, estão à minha frente. Eu posso pegar uma pedra, com aquela pedra fazer um jardim, ou eu posso pegar aquela pedra, um jardim bonito, que vale mais, eu posso pegar aquela pedra e jogar na cabeça de alguém, matar alguém. É uma escolha, é a mesma pedra. Eu posso construir com ela, eu posso destruir com ela. Então, essa intimidade com Deus, com a vida, com a condição de espírito, com a vida após a morte, com todo o conceito de imortalidade da alma que a doutrina espírita nos apresenta, a gente deveria nos exercitar para fazer, para criar. Verdade. Aí coloca, sofri e minha existência foi fértil em situações desanimadoras. A resignação nunca foi virtude, a que se amoldasse o meu caráter violento e agitado por índole. A fundeza dos meus sofrimentos tornou-me irritadiço, genioso. O orgulho insulou-me na convicção de que para além de mim só existiriam valores sofríveis. Ele mesmo se coloca, ele era intragável, né? Era um cara difícil de conviver. O que ele fala, não era resignado. É violento, estava sempre me revoltando, genioso, irritadiço, orgulhoso, rapaz, devia ser difícil conviver com Camila, hein? É uma nuvem negra em volta. Com certeza, com certeza. Verdade. Aí ele continua, né? Após décadas de prélios malogrados, de aspirações banidas da imaginação por irrealizáveis no campo da objetividade, de ideias decepcionados, de desejos tão justos quanto insatisfeitos, de esforços rechaçados, de energias varridas por sucessivos desapontamentos e vontades conjugadas para o bem tornarem ao ponto de origem enfraquecidas e rotas por impiedosos insucessos, a cegueira, amigo, que atingiu meus olhos cansados como desconcertante prêmio às lutas que de minhas forças exigiram impulsos supremos. Fiquei cego. Nós temos que lembrar, aqueles que podem não estar nos acompanhando desde o início, que o que levou o Camilo a
a cometer o suicídio foi que ele fica cego. E como um escritor, como alguém com essas características dele, nós vamos agora, na sequência que o Márcio vai nos ler, ele descreve, então, a partir do momento de que ele fica cego, quer dizer, quais as dificuldades que ele tem de viver essa experiência. Agora, é interessante, né? Todo esse pensamento e ação negativa, né? Também acelerou esse processo da deságua nisso. Essa vida dele, com essa característica, né, faz com que, como ele diz aqui, exigiu dele a experiência de ficar cego, que nós sabemos que não foi determinado pela vontade divina, mas sim pelas expressões da justiça de Deus. E aí a imortalidade da alma, a reencarnação, como você falou no início, são os únicos conhecimentos que explicam situações como essa, mas ele já descreve antes de dizer fiquei cego. Lutas de minhas forças exigiram impulsos supremos, ou seja, para superar, depois de tudo aquilo, com aquelas características de personalidade, superar a experiência de ficar cego para ele é algo supremo, né? Aí ele coloca, né? O espectro negro da eterna escuridão estendia sobre meus olhos apavorados o seu manto de trevas, que nem a ciência dos homens, nem a fé alcandorada e ingênua dos amigos que me tentavam levar à conformidade, nem os votos místicos dos corações que me amavam às potestades celestes seriam capazes de arredar. Presta atenção, só um minutinho mais, presta atenção numa situação que ele descreve aqui. Ele fala que ele fica cego, nem a ciência dos homens. Agora veja bem, nem a fé alcandorada e ingênua dos amigos que me tentavam levar à conformidade. A gente nunca está sozinho. Ele que achava que as palavras daqueles que, utilizando da fé, provavelmente a fé católica, né, os portugueses têm na sua estrutura social a presença muito forte da fé católica, e ele achava aquilo a ingenuidade dos amigos, tentando consolá-lo. Olha só, você acha que nesse momento isso acontece por acaso? Não. É a manifestação de Deus em nossas vidas, trazendo amigos, trazendo pessoas, trazendo os espíritos que vão nos intuindo paciência, resignação, utilizando do conhecimento deles para dizer, olha, vamos superar essa situação. Estamos juntos, vamos te ajudar. Mas ele considerou tudo isso que é uma coisa ingênua, alcandorada, uma coisa assim, sem força nenhuma, uma coisa simplória demais para um homem do orgulho dele, mas a presença divina estava ali. A gente não pode esquecer que essas situações, quando nós passamos uma análise, elas sempre ocorrem, sempre existem aqueles que a espiritualidade coloca no nosso caminho com o intuito de nos ajudar. Sim, muito bem. E aí ele coloca, descri mais das mesmas potestades. Cego eu. Como viveria eu cego? Quer dizer, ele já estava pensando direto à frente, né, o André? Sim. Como viveria eu cego, né? Então, ele já antecipa um sofrimento, porque ele não aceita aquela situação que veio na sua vida. Sim. E quando você age dessa forma, você dobra a dor que você está sentindo. Quando você tem uma resignação, que não é aquela resignação passiva, mas uma resignação de atitude, de compreensão por que daquela prova, você não pensa no que você vai precisar superar lá na frente, não, você pensa numa aceitação inicial de que tudo vai transcorrer como tem que transcorrer. E aí você tem equilíbrio, você tem harmonia, você tem fé, você tem esperança, e aí aquela experiência passa com menos sofrimento do que realmente você acaba construindo quando se tem um comportamento quanto o dele. Verdade. Aí ele coloca, né? Entendi que se o ente supremo, de quem eu não descria até então, existisse realmente, tal não se daria, porque não quereria certamente desgraçar-me. Olha só, quer dizer, eu já começo a negar a Deus, olha aquilo que eu falei. Eu começo a transferir a responsabilidade para outros, porque eu não admito que aquele problema que eu estou passando é de minha responsabilidade, é consequência dos meus atos. Isso aí. Esquecia-me de que existiam esparsos pelo mundo milhões de homens cegos, muitos em condições ainda mais prementes que a minha, e que eram todos como eu, criaturas advindas do mesmo Deus.
Descri porque entendi que se havia outros cegos que houvesse, mas que eu não deveria ser. Era assim, injustiça, uma finalidade dessa para mim. Olha, era o máximo. Desculpa, cego era o máximo, mas olha só que cara difícil, que homem orgulhoso. Não, eu sei que existem outros cegos, mas eu não mereço. Sim. Os outros, vejam, ele não tem um mínimo de compaixão com os outros que passam até mesmo por situações mais difíceis do que ele, mas com ele não deveria ser daquele jeito, ele não aceita. Sim. Era para ele uma injustiça. Então, para os outros não era injustiça? Para os outros em situações mais infelizes, às vezes cegos, abandonados numa rua, ele tinha amigos, ele tinha as pessoas que estavam ao lado dele, que poderiam ajudá-lo a superar esse problema. Então, olha a condição de orgulho que ele se coloca. Né? Realmente, nesse momento, se coloca como uma alma muito infeliz. Aí ele vai continuando, né, o senhor narrando lá, né, seus companheiros, nessa terapia de grupo, né? Terapia de grupo. Tão profundo quão surpreendente desespero devorava minhas vontades, minhas energias mentais, minha coragem moral, reduzindo-me à inferioridade do covarde. Eu, que tão heroicamente soubera levar de vencida os abrolhos que dificultaram minha marcha para a conquista da existência, sobrepondo-me a eles, daí para diante encontrar-me-ia impossibilitado de continuar lutando. Dei-me por vencido. Cego eu compreendia ser a minha vida como coisa que pertencesse ao pretérito, realidade que fora, mas que já não era. Isso mesmo. Olha só, eu não sei se o nosso horário, né, que está se encerrando, porque nós vamos encerrar na página 71, essa descrição dele. O que a partir daqui que nós temos, né, que ele começa a se dar por vencido, e aí começa o processo que nós chamamos de um processo de obsessão. Mas é um processo de obsessão que não necessariamente venha a ter a presença de amigos espirituais que desejam a nossa tristeza, mas é a manutenção de um pensamento, de um desejo. Você se entrega, você não encontra a solução para aquele problema, você não aceita a solução que a vida está te dando por causa do orgulho, e aí você começa um processo de obsessão, ou seja, de um pensamento contínuo, mesmo pensamento, e aí sim, nesse estado de consciência, você abre a sua mente a receber o estímulo daqueles que desejam o seu mal e que sabem como vai terminar isso. E aí você pode ter aqueles que não lhe amam, aqueles chamados inimigos do passado, que apenas vão se aproximar e, como a gente diz aqui, colocar lenha na fogueira. É isso que a gente, não sei se você prefere deixar que a gente entre nesse aspecto no nosso próximo encontro. Não, é verdade, já o tempo... Já estamos com o tempo estourado. Estouradíssimo, eu já olhei aqui. Nós vamos deixar para o próximo estudo, 18º estudo, se Deus quiser, em janeiro, né? Sua presença marcante aqui com a gente. Né? Eu quero lembrar aqui, né, que foi lançada há 10 anos atrás, com autorização da Federação Espírita Brasileira, em 2013, a obra Memórias de um Suicida, em formato de radionovela, por iniciativa do diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, José de Maria Paiva Neto. Então, essa obra, Memórias de um Suicida, tem ela em audionovela, um audiobook. Então, você pode também, já que você são muitas páginas, parece que são 515 páginas, baixa o audiobook, né, no YouTube aí, aí você consegue o livro Memórias de um Suicida, né, com transmissão de radionovela. Muito emocionante, tá bom? Eu agradecer aí o André Matos. André, pela presença marcante aqui no programa Luz do Espiritismo, e suas considerações finais. Um bom domingo, um Feliz Natal e Ano Novo. Isso, rapaz, eu queria deixar um grande abraço a vocês, meninos aí, agradecendo sempre a oportunidade que nos concedem, aos nossos ouvintes, desejando que o Natal seja principalmente uma outra oportunidade de abrirmos o nosso lar e os nossos corações a Jesus. Né? Nós esforçamos não nos preocupar tanto, ficar tão ansiosos aí com o ter, mas sim em sermos melhores aqueles com os quais nós convivemos. Tenho certeza que esse é o presente que Jesus gostaria de receber de todos nós. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Bom,
Agradecer aí a presença marcante do André Matos, na técnica o Bruno, a você, amigo ouvinte estudante. Celso Tinta, considerações finais. Bom, agradecer a todos os participantes, né, tanto pela internet quanto pelo telefone. Tenham todos um bom começo de semana e até o próximo programa A Luz do Espiritismo, Márcio. Marco Lazzarini, suas considerações finais, um bom domingo. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Luz do Espiritismo aqui na nossa FM. Né? Tenham todos um bom domingo e até semana que vem com mais um programa A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Bom dia! Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem.